esse livro fantástico que é o livro do Gênesis, o primeiro livro da nossa Bíblia Sagrada. E eu quero ler um texto apenas e depois nós vamos abordar aí pontos importantíssimos do livro do Gênesis. Lembrando que eu estou usando a versão aqui mais simples e mais usada pela igreja hoje no Brasil, né? Que é a versão João Ferreira de Almeida corrigida. Beleza? Eu vou ler apenas o capítulo 1 de Gênesis e o verso 1. Beleza? Então vamos lá. Escrito está assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este livro, primeira coisa que precisamos entender e ter em mente, que quem é o escritor dele? Moisés. Moisés é o escritor dos primeiros 5 livros da Bíblia. Os primeiros 5 livros da Bíblia, anota isso aí. Nós cremos e entendemos e aceitamos que foi escrito pelo profeta e legislador Moisés. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio foi escrito por Moisés. E dentro do judaísmo, nós também cremos e entendemos que o livro de Jó também foi escrito por Moisés, beleza? O judaísmo entende assim pela tradição, pela cultura, e isso também foi abraçado então pelo cristianismo. Isso daqui é ponto passivo. Então, galera, vamos lá. Eu fiz algumas divisões aqui porque não tem como expor todo o livro do Gênesis. São 50 capítulos. A última vez que eu fiz a exposição completa do Gênesis, abordando capítulo por capítulo, deu 4 horas, pessoal, ó, 4 horas. Deu 4 horas de gravação. 4 horas de gravação para expor o livro do Gênesis. Então nós ficaríamos aqui até passando a hora de ir para o culto. Então não vai dar. Então o que eu fiz? Eu peguei aqui os pontos principais de alguns capítulos e é isso que nós vamos fazer aqui, abordar as maiores dúvidas que tem sobre o livro do Gênesis. Do capítulo 1 ao capítulo 5. Então vai acompanhando aí, ó. Que eu vou colocando aqui, tá? Do capítulo 1 ao capítulo 5. O que vai estar acontecendo aí do capítulo 1 ao capítulo 5? Dentro destes primeiros 5 capítulos vai falar da criação, né? Deus criando todas as coisas. E é muito curioso, isso daqui eu quero dar uma pontuada bem legal, que diz o texto que já no primeiro dia da criação, houve manhã e tardecer, ou entardecer, dependendo da Bíblia que você usa. E a ideia de entardecer já é noite. E aí nós se perguntamos, como já teve noite, sendo que os grandes luminares, né, o sol, a lua, só foi criado lá por quarto dia da criação. Como já podemos ter dia e noite no primeiro dia, sendo que não tinha sol e lua? Como teve essa divisão? Como teve essa luz? Que é muito legal, hein? Tem algumas possibilidades para interpretarmos isso tudo aqui. Uma possibilidade que é pensada por um grande pai da igreja chamado Agostinho de Hipona. Ele viveu ali no século IV depois de Cristo, por volta de 400 até quase 500 ali depois de Cristo. Um grande pai da igreja. Ele pensava e falava que esta luz que já clareou no primeiro dia seria a resplandecente Jerusalém, a nova Jerusalém, que já está pronta e ela vai descer do céu lá no final do Apocalipse. E ele também pensava que se não fosse a Jerusalém que resplandece, que brilha, poderia ser a glória resplandecente dos anjos. Ou outros pensam também que, na verdade, quem trazia esta luz aqui no princípio, sem ter sol, sem ter lua para fazer essa divisão, quem trazia essa luz seria o próprio Cristo, o resplendor de Cristo Jesus. Porque lá no Apocalipse diz que não necessitará mais de sol, porque o nosso sol da justiça será o próprio Cristo, né? Deus estará conosco, Deus é Cristo, então ele será o nosso sol, o sol da justiça. Então tem essas possibilidades de interpretação, a de Agostinho e algumas outras que são pensadas. Mas eu queria expor pelo menos essas duas para vocês, que eu acho muito bacana e muito legal, beleza? Então do capítulo 1 a 5 tem a criação aí, né? Tem em 6 dias Deus criando todas as coisas e no 7º dia ele descansa. E a palavra que vai aparecer ali no texto ali é essa daqui, ó. Shabat. Que Shabat significa descanso, que também significa sábado. Só que esse descanso de Deus aqui, não é que Deus cansou, pessoal, que nem um ser humano, não, nada a ver. Na verdade, a melhor ideia aqui é que ele cessou, parou. Ele parou de criar para contemplar a sua criação, para ver tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha criado. Simplesmente ele parou para observar tudo que ele fez.
tudo que ele havia criado para a glória do seu nome. Ainda dentro destes primeiros cinco capítulos de Gênesis, vai falar da queda do homem, tá bom? Lá no capítulo 3, lá, vai falar da queda do homem, depois que Deus criou Adão e Eva, aí colocou eles no jardim que o próprio Deus plantou. Isso aqui é muito legal. Ó, a localidade chamava Éden, e ali Deus plantou um jardim. Se fala jardim do Éden, mas era um jardim no Éden, porque o Éden era uma localidade e Deus plantou esse jardim ali. E é cogitado que o Éden era onde hoje possivelmente seria o Irã ou Iraque. Seria aquela região ali, o local do Jardim do Éden. E como sabemos disso? Porque depois, lá na frente, que eu ainda vou abordar aqui depois do dilúvio, você vê que os povos não saíam daquela região. Eles estavam muito próximos ali da onde que é o berço da civilização. É cogitado então que o Jardim do Éden era ali na onde que era o Iraque e o Irã atualmente. Beleza, pessoal? Então, logo aí, depois desses capítulos, nós vamos ver também a expulsão do jardim, né? Você vê ali, então, Adão e Eva sendo expulsos do jardim. Vai ter embate teológico para falar se saiu uma multidão do jardim ou só saiu Adão e Eva. Isso daí é um embate teológico interminável. Eu respeito quem acredita, porque tem gente que acredita que quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, eles já tinham filhos lá dentro. Então saiu uma multidão do jardim junto com Adão e Eva. Eu não penso assim, porque eu não tenho texto para te provar isso. Eles falam isso, por quê? Porque logo mais para frente nós vamos ver aqui algo muito curioso, mas tem uma explicação bíblica. Eu penso que Adão e Eva saíram do jardim e fora do jardim, como diz o texto, eles tiveram filhos e filhas. Olha que legal, hein? Muita gente não sabe, mas Adão e Eva tiveram filhas também e eu vou provar isso na Bíblia, ok? Então vai segurando aí. Então, pessoal, fora do jardim diz o texto que eles tiveram filhos e filhas, Caim e Abel é citado aqui, e vai ter esse interlúdio, né, essa passagem tão conhecida, que é o sacrifício de Abel e o sacrifício de Caim, que tem muita dúvida da galera, né? Diz o texto que Abel ofereceu o melhor das suas criações, ele era criador de animais, né? Criava animais, ele ofereceu ali o melhor ali do seu rebanho. E Caim ofereceu o melhor das suas plantações, dos cereais, de colheitas, porque era agricultor. Mas diz o texto bíblico que Deus recebeu e aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim. E isso causou uma grande ira em Caim, a chegar ao ponto dele matar e ser o primeiro homicida da história da humanidade. Ele matar o seu irmão Abel. A grande problemática é o seguinte, o texto bíblico não diz e não fala o porquê que Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Não fala, o texto não fala. Só fala que Deus não se agradou do sacrifício dele. E aí abre um determinado campo gigantesco para várias possibilidades de interpretação. Alguns entendem o seguinte, eu vou expor aqui algumas posições para vocês, tá? Alguns entendem o seguinte, por Abel oferecer praticamente uma vida, teve que sacrificar um animal, seria superior a vegetais, a plantação. Então Deus teria rejeitado, por quê? Porque Abel ofereceu uma vida, algo muito precioso. Teve derramamento de sangue. Já Caim ofereceu grãos, que você colhe, depois, dependendo da espécie de árvore, vai dar mais, entendeu? É até um fluxo natural de algumas árvores, dá fruto, cai, depois dá mais fruto, cai. Uma das ideias é essa, que ele ofereceu o melhor sacrifício porque ele ofereceu uma vida, né? Matou, derramou sangue. Esta é uma possibilidade. Outra possibilidade também que é pensada, que é o seguinte, que na verdade, essa daqui, que eu penso que possivelmente seria mais lógica, é que na verdade a intenção do sacrifício oferecido para Deus não estava de acordo com ambas, ou seja, Abel, ele ofereceu o sacrifício não apenas por um ato religioso, como cumprindo um protocolo, ele ofereceu em gratidão voluntária para Deus, de coração, um ato que ele queria agradar a Deus. E na verdade Caim seria aquele grande religioso que só estava cumprindo um protocolo. Ele ofereceu por ter que oferecer um sacrifício para Deus. Ou seja, tipo assim, não tinha coração envolvido, não tinha alma envolvida, não tinha fé envolvida, não tinha voluntariedade envolvida. Ele só ofereceu para cumprir um protocolo. E hoje em dia, pessoal, tá cheio de pessoas assim, que vão nas reuniões, nos cultos só para cumprir protocolo, canta nos grupos só para cumprir protocolo, trabalha nas obras da igreja só para cumprir protocolo, são os religiosos. E esse tipo de obra não é aceita por Deus. E tem pessoas que fazem obras lindas,
gigantescas, fenomenais, mas a motivação para essas pessoas fazerem essas obras está totalmente errada, elas só estão cumprindo o protocolo, alguns fazem para se aparecer, outros fazem para se promover, outros fazem por status, mas as obras que são aceitas por Deus, e aí é todo o sentido de obra que você pode fazer no reino de Deus, ela deve ser feita com a motivação certa, em honrar a Deus, em glorificar a Deus, em dar glórias ao Criador de ato voluntário. Eu quero fazer isso porque o meu Deus, ele é maravilhoso, eu amo ele, eu adoro ele, é para a glória dele. Então eu entendo que a melhor interpretação, o porquê que Deus rejeitou um e aceitou outro, seria a voluntariedade no coração. Como que eles ofereceram o sacrifício? Tudo leva a entender que um ofereceu realmente com um coração voluntário, porque queria glorificar e agradar o Deus Todo-Poderoso, e o outro provavelmente só queria cumprir um protocolo, pessoal. Aí o texto diz que Caim matou Abel e ele saiu errante. Deus colocou uma marca nele, que eu não vou especular que marca que é essa. Tem teólogo que dá os seus pitacos por aí, o texto bíblico não diz que tipo de marca que é esse, então eu me calo. Se o texto se cala, eu me calo, não sei. Uns chegam a dizer aí que na verdade Deus fez ele se tornar negro, que aí Caim seria o pai dos etíopes, né, dos africanos. Não sei, irmãos, a Bíblia não diz isso. Isso daí é especulatório, tá bom? Especulatório. Então, galera, o que acontece? O mais curioso, é que aqui as pessoas têm muita dúvida, é que quando Caim ele sai andando errante, né? Ele abandona ali onde ele está porque ele matou o irmão dele, ele acha uma mulher e casa com essa mulher. Aí vem a grande pergunta, gente. É a grande pergunta, meu Deus. Quem é essa mulher que esse homem achou? Como que ele achou uma mulher e casou? Não saiu só o pai e a mãe dele ali do jardim? E é citado que provavelmente ele logo depois do jardim é citado o nascimento de Caim e Abel. E aí, como é que faz? Da onde que vem essa mulher? Responde aqui embaixo pra mim se você já ouviu alguma coisa relacionada a isso. Responde aí. Tem uma galera legal aqui com nós aqui, ó. Responde aqui embaixo, por favor. Você já ouviu alguém pregando alguma coisa sobre isso? Da onde que veio essa mulher que Caim achou? O texto bíblico diz que só tinha Adão e Eva. E depois do jardim que eles têm filhos. E é citado Caim e Abel. E aí, o que você já ouviu sobre isso? O que você já ouviu sobre isso? Que tipo de pregação você já ouviu sobre isso? Ou até mesmo estudo que você ouviu sobre esta citação? Da onde que veio a mulher de Caim? Da onde que veio essa mulher? Manda aqui pra mim, manda aqui. Eu tô acompanhando aqui, para saber aí o que você já ouviu sobre isso. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que você já ouviu sobre isso daí. Peraí. Bom, até agora ninguém mandou nada, então olha lá. Eu acho que era uma irmã, Catarina. Essa é uma dúvida minha. Marita. Vamos lá. Já ouvi falar que Caim casou com uma irmã. Nunca ouvi nada. Legal. Então a maioria falou irmã ou nunca ouviu nada sobre isso. Bom, a posição mais aceita no mundo acadêmico é que realmente seria uma irmã dele. Porque se nós cremos que Deus só tinha, como diz o texto bíblico, que Deus só tinha criado Adão e Eva, então era uma irmã. Claro que tem outra possibilidade, que Adão teve outra mulher chamada Lilith. Enfim, alguns até pensam que teve filhos com ela, e essas pessoas que estão fora do jardim aí, que depois o descendente de Adão encontra, seria filhos com essa mulher que Adão teve chamada Lilith. Também tem a ideia que isso é uma grande multidão do jardim, mas só que a Bíblia não deixa nada disso daí claro. Isso daí é mais ligado à cultura judaica do que à Bíblia, pessoal. O que dá a se entender pelo texto e contexto é que a maioria respondeu aqui que realmente ele encontrou uma irmã e casou-se com ela. Mas na onde na Bíblia então mostra que Adão e Eva teve outros filhos ou filhas? É simples. Lá em Gênesis capítulo 5, verso de número 4, fala que Adão viveu mais de 800 anos e gerou filhos e filhas. O grande problema, pessoal, é que nesses primeiros capítulos aqui de Gênesis, até o capítulo 11, você vai ver que passa assim, praticamente milênios. Passa muito tempo e Moisés, que é o escritor, ele não detalha quase nada. Porque a ideia de Moisés é chegar logo em Abraão. Porque ele quer falar dos descendentes de Abraão, das 12 tribos de Israel. Por isso que ele passa muito rapidamente e não coloca esses pequenos detalhes. E por isso que causa muita dúvida em nós. E muitas coisas são obscuras de se entender e compreender porque não tem conteúdo bíblico suficiente para nós trabalharmos. Então por isso que muita coisa fica no campo da especulação. Mas
a melhor interpretação sobre a mulher de Caim é que realmente ele casou-se com uma irmã. No começo, sim, pessoal, foi na base do incesto. Irmão com irmã, sobrinha com sobrinho, primo com primo, começou-se assim. É o que nós lemos e entendemos pela luz da Escritura Sagrada. E agora, então, eu quero ir do capítulo 6 ao capítulo 11. Quais são os pontos mais importantes que tem para se trabalhar aqui? Como é um panorama, não vai dar tempo de nós expor tudo, eu estou pegando alguns pontos que geram muita curiosidade. Aí dentro do capítulo 6 vai começar a falar do extravio geral da humanidade. O povo andando longe de Deus. Então vamos colocar aqui, ó, do capítulo 6 ao capítulo 11. Tem uma rebelião aí completa contra o Deus eterno. Não tinha mais praticamente ninguém buscando a Deus aí, a não ser os descendentes de Sete. E no capítulo 6 aí, opa, caiu meu apagador. No capítulo de número 6 vai ter, deixa eu pegar ele aqui. No capítulo de número 6, vai ter, pessoal, um grande embate teológico. E qual que é o embate teológico que vai ter aí no capítulo de número 6? O embate teológico é que aparece um texto dessa forma. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e belas e tomaram para si mulheres. O termo aí no hebraico, filhos de Deus, é Benai Elohim. Benai Elohim é um termo também na Bíblia usado para anjos. É o mesmo termo também usado para anjo. Aparece lá em Jó capítulo 1. Quando tem aquela reunião dos filhos de Deus, Satanás aparece. O termo que aparece para filhos de Deus lá é Benai Elohim. O grande problema é que na nossa Bíblia você não vai ver essa atribuição Benai Elohim sendo usada para homens. Para homens. Você vai ver alguns textos que relacionam a seres humanos como filho de Deus. Você vai ver Benai El, Benai Elim, mas não Benai Elohim. Não Benai Elohim. Elohim é um dos termos também usados para Deus, para se atribuir a Deus aqui no livro do Gênesis, beleza? E tem algumas possibilidades aqui em Gênesis 6. Alguns pensam que realmente esses filhos de Deus aqui do capítulo 6 seriam anjos que deixaram o seu estado espiritual de anjos, se revestiram de homem, como eles apareciam na Bíblia, né? E se deitaram com mulheres e aí teve um nascimento de um ser híbrido, né? Chamados de Neflins ou Anaquins. A palavra Nephilim do hebraico significa caído. E o texto diz que neste contexto aqui do capítulo 6, havia gigantes na terra. Então, dentro dessa possibilidade de interpretação, eles entendem que esses gigantes eram literalmente gigantes de estatura, porque eram filhos de homens com mulheres. E aí tem todo um problema teológico, que não vai dar para esmiuçar tudo aqui hoje, né? Mas é uma posição. Já a outra posição mais aceita é que, na verdade, esses filhos de Deus aqui do capítulo 6 não seriam anjos, mas seria a descendência de Sete, que eram ali os descendentes. Quem foi Sete? Depois que Caim matou Abel, Adão pediu outro filho para Deus e Deus lhe deu um filho e ele colocou o nome de Sete. E os descendentes de Sete voltaram a buscar a Deus. Então tem a linha chamada de Setita, né? Que defende que esses filhos de Deus não são anjos, mas são os descendentes de Sete, que casaram com as descendentes de Caim. Então os filhos de Deus seriam aqueles que serviam a Deus, e as filhas dos homens seriam as descendentes de Caim que não serviam a Deus. Essa é uma das posições mais defendidas, mas também tem a posição de anjo que é muito bem defendida. E tem mais algumas outras possibilidades, mas vamos passar por elas porque não é o tema central aqui da aula hoje. Mas aqui ainda dentro do capítulo 6 até o capítulo 11, vai ter algo muito legal. Logo depois dessa grande rebelião, Deus decide destruir toda a humanidade. Lembra? Deus quer destruir toda a humanidade. Entra em cena então um grande personagem chamado Noé. Noé e sua família vão ser preservados para não ser destruídos pelo dilúvio. E é muito curioso que Deus diz aqui nesse contexto ainda do capítulo 6, que ele não contenderia mais com o homem. E o homem não viveria, olha que legal isso aqui, não viveria mais do que 120 anos. O homem não viveria mais do que 120 anos. E aí qual é o grande problema teológico? Depois do dilúvio teve gente que viveu mais que 120 anos. Abraão viveu mais que 120 anos, Isaac viveu mais que 120 anos. E aí, como é que lidar com isso daqui? Sendo que Deus falou que não viveria mais que 120 anos. Nós buscamos entender tudo à luz do contexto. A melhor possibilidade, o que Deus quis dizer aqui na época de Noé, é que a partir daquele momento em que Deus manda Noé construir a arca para salvar ele, a família dele, os animais que Deus vai mandar, a partir desse momento que Noé começa a pregar que vai vir o dilúvio sobre a terra, não se passaria 120 anos até que acontecesse o dilúvio. Então aqueles homens que viviam na época de Noé, eles não viveriam mais do que 120 anos. Porque passando 120 anos, Deus mandaria o dilúvio.
e todos eles morreriam. Essa eu entendo que é a melhor interpretação à luz do contexto do texto, tá bom? Então demoraria praticamente 120 anos Noé pregando que haveria o dilúvio e era para aquele povo se arrepender. Noé é chamado de pregoeiro da justiça. Mas alguém pode perguntar, 120 anos pregando e ele só conseguiu converter a família dele com a pregação dele? Ele foi um dos maiores pregadores da história, pessoal. Porque diz no Novo Testamento o apóstolo que aquele que não ganha a sua família, o obreiro que não ganha a sua família, ele é pior que o ímpio, como se ele tivesse negado e abandonado a fé. Ou seja, o que o apóstolo quer dizer com isso? Pode até ser que todo mundo não te dá crédito para a sua pregação, para a verdade, para aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas se os de dentro de casa, a sua família, o seu bem mais precioso, acredita que Deus te chamou para fazer isso, você está bonito na foto, que você ganhou o principal, a sua família que Deus te deu para cuidar. E Noé, pelo menos, ganhou a família dele. Mas também o que Noé pregava era loucura, pessoal. O que Noé pregava era bizarro, era utopia. Por quê? Noé pregava algo que nunca tinha acontecido. O texto diz que nunca tinha chovido sobre a terra. E Noé estava falando assim, ó, vai cair água do céu. O povo olhava um para o outro, mas cair água do céu? Desde que existe céu e terra, nunca caiu água do céu. O texto diz que subia um orvalho, um sereno vinha, né, da madrugada ali e molhava a terra. Era isso que acontecia, não tinha chuva, não tinha chovido sobre a terra ainda. Então Noé estava pregando o que não acontecia. Por isso que o povo estava, ó, desculpa o termo, cagando para a pregação dele. Esse cara é louco, que choveu o quê? Cair água do céu, isso não existe. E de repente Deus fala, entra para a arca. E começou a cair água do céu 40 dias e 40 noites. E ó que legal, hein? Jesus lá em Mateus 24, ele fala bem assim, ó. A minha vinda será como nos dias de Noé. O povo casava, se dava em casamento e estava vivendo de boa, tranquilão. De repente veio o dilúvio e levou a todos. Levou a todos. O que dá para se entender também à luz desse texto? Claro que tem outras compreensões. É que nós hoje estamos pregando, Jesus vai voltar. Jesus, ele vai voltar. Aí alguém fala para você, seu avô pregou isso, morreu e não voltou. Seu pai pregou isso, tá aí, não voltou até agora. Você está pregando e não voltou. Mas vai chegar um momento em que Jesus vai voltar e vai surpreender pessoas que nem nos dias de Noé, que não dava crédito para a pregação de Noé. Isso é muito legal, né? E aí tem-se então o dilúvio, e eles ficam na arca aproximadamente, isso aqui é legal, Noé e sua família ficam na arca aproximadamente 370 dias. 370 dias é aproximadamente o período que Noé fica na arca com a sua família até que as águas minguaram e eles saem da arca. Logo depois da arca ali, os filhos de Noé, que são 3, né? Jafé, Cã e Sem, eles vão ter as suas famílias ali, só que o personagem principal desses filhos ali que a Bíblia vai focar é os descendentes de Sem, né? Os descendentes de Sem, que é da onde que vai vir ali a família de Abraão e todo descendente judeus, tá bom? É aquele povo ali que habitou na terra de Canaã era chamado de semita. Por que semita? Porque eram descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. E logo depois que as águas minguaram, voltou-se a ter população na terra, é descrito aí entre o capítulo 6 e capítulo 11 que os homens construíram a famosa Torre de Babel. E essa Torre de Babel aqui foi uma afronta a Deus, pessoal, uma afronta aos céus. Por quê? Porque eles disseram que construiriam uma torre até chegar no céu. A ideia deles, alguns pensam que eles queriam conversar com Deus, estar próximo de Deus. Mas na verdade, o que pode ser mais bem entendido sobre essa torre, que foi uma afronta, por quê? Talvez a melhor ideia dessa construção dessa torre é que se tivesse outra inundação global, Deus matando o homem por conta da rebeldia, eles conseguiriam escapar da água subir através dessa torre. Essa é uma das melhores interpretações por conta da Torre de Babel, porque era uma torre muito alta. E segundo o texto bíblico, Deus desceu para ver a torre e viu que a obra da construção deles estava muito avançada. Para aquela época ali, praticamente começo da humanidade, eles estavam muito avançados, pessoal. Eu vi alguns estudiosos fazendo mais ou menos uma matriz de como que eles estavam começando a construir a arca pelos relatos da Bíblia. Para aquela época, pessoal, a torre, para aquela época, já era bizarro o tamanho da torre que eles estavam construindo. Eles não estavam construindo a torre retinha igual eu fiz aqui, ó. Eles começaram estilo plataforma, igual uma pirâmide, subindo assim, ó. Subindo assim. E já estava muito alto para aqueles dias. Ele já estava muito alto. Então, quando Deus desceu e confundiu a língua deles, foi mais ou menos assim a confusão das línguas. Alguém aqui embaixo, alguém aqui em cima que estava trabalhando, falava assim, ô, manda trazer cimento. Aí ia descendo a notícia, descendo, chegava aqui embaixo, ele quer um prato de arroz. Era tipo um telefone sem fio que embaralhava tudo. E aí teve a confusão das línguas, ninguém entendeu mais ninguém. E o povo dispersou e cumpriu-se aquilo que Deus queria desde o começo. Que era o quê?
ide multiplicai e enchei a terra. Porque nesse contexto aqui, até depois do dilúvio, esse povo só ficava aqui nessa região, chamada de Mesopotâmia, né? Que é a região ali do Iraque, Irã, e a região de Israel. O povo não saía dali. Aí depois da divisão das línguas que foram para todas as partes do mundo. Entendeu, pessoal? Então vai ter esse problema da Torre de Babel, Deus vai confundir aí a língua do povo, o povo vai se dispersar pelo mundo, e aí vai continuar a história, e aí vai chegar aonde Moisés tanto quer aqui, que é o capítulo 12 do livro de Gênesis, que é o chamado de Abraão. E agora nós vamos do capítulo 12 até o capítulo 20, ó, capítulo 12 até o capítulo 20, que é o chamado de Abraão. Deus chama ele da terra de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus também era chamado ali da região da Mesopotâmia. Mesopotâmia ali, que é aquela região hoje ali do Oriente Médio, toda aquela região ali, tá? E é muito interessante que Deus manda ele sair da casa dele, da parentela dele, para ir para uma terra que Deus mostraria para ele. E tudo leva a entender que realmente, naquele contexto, Abraão vivia em meio à idolatria. Tinha muita idolatria ali. Um dos deuses daquela época ali era adorado como Deus da prosperidade, né? E muitos pensam que esse Deus da prosperidade que tinha ali, Abraão também poderia ser devoto a ele. Então, Deus tira ele dali, leva ele para outra região para começar a ter uma vida com ele. E é curioso que Abraão, ele ouve a voz desse Deus que ele até então desconhece, mas obedece esse chamado. E aí começa a história de Abraão, que é o pai da fé, o pai do judaísmo, o pai dos hebreus. E aí Deus promete que daria filho para ele, daria um filho, e em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. E muitas pessoas não entendem o porquê que em Abraão são benditas todas as famílias da terra. Isso é muito simples, pessoal, porque de Abraão nós veremos através da exposição aqui do livro aqui, que Deus deu para ele Isaac. De Isaac veio Jacó, e de Jacó veio as 12 tribos de Israel. E de uma das tribos, a tribo de Judá, veio aquele que veio para abençoar todas as famílias da terra que creem nele, que é Jesus. Por isso que em Abraão todas as famílias são abençoadas, porque dele descende o Messias tão aguardado, que veio para resolver o problema que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3:15, que foi a queda lá que nós vimos lá, o homem sendo expulso do jardim. Beleza? Então do 12 ao 20, começa essa história de Abraão. Um homem de fé, o homem que é chamado amigo de Deus. Deus lhe promete um filho, lembrando que ele já era velhíssimo. Quando Deus promete para ele um filho, possivelmente Abraão tinha por volta de 80 anos de idade, quando Deus promete. Alguns dizem que ele tinha até 100 anos de idade, quando Deus promete um filho para ele, tá bom? Então vai demorar quase 20 anos para essa promessa se cumprir na vida de Abraão. E lembrando que Sara também já era bem avançada em idade, e ainda além disso, ela era estéril, não podia ter filha, tinha problemas, não conseguia engravidar, pessoal. E o que vai acontecer? Vai também, junto com a história de Abraão, falar a história do seu sobrinho chamado Ló. Sobrinho dele chamado Ló, que junto com Abraão começa a andar como se fosse um filho e prospera demais. E lá no livro dos Gênesis, aí, por volta do capítulo 18 e 19, vai falar que teve uma grande briga entre os escravos e servos de Abraão e os servos de Ló. Por quê? Porque a fazenda deles, os animais, eram muitos, eles tinham muitos animais, e o que aconteceu? Começaram os pastores dos animais dos rebanhos deles a brigarem entre si. Então Abraão falou o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, para não ter briga, nós é parente, escolhe aqui uma direção para onde você quer ir, você vai com o seu povo, e eu vou para o outro lado. Deixou Ló escolher. Aí diz o texto bíblico que Ló olhou para o lado das campinas de Sodoma e Gomorra, e era tão lindo, tão maravilhoso, como o Jardim do Éden. Pessoal, depois você coloca no YouTube para você ver como que é hoje a região de Sodoma e Gomorra. É um lugar morto, é um deserto. É lá que está o Mar Morto, o mar mais salgado do mundo, que não tem vida. Apesar que agora está começando a cumprir uma profecia lá do profeta, que está começando a ter vida lá. Eu fiz vídeo sobre isso aqui no Instagram. Mas enfim, ele escolhe e vai para essa direção, né? O olho cresceu. Eu jamais, cara, eu sabendo que Abraão é um homem chamado por Deus, é um homem que tem uma história extraordinária com Deus. Você acha que eu ia abandonar ele? Se eu prosperei, porque eu tô na aba dele, ele tem a bênção de Deus, capaz que eu ia embora. Não, tio, ó, o meu servo, eu vou mandar meu servo embora se ele não quiser ficar, se continuar com briga, mas eu vou ficar com o senhor, eu não vou embora não. Capaz que eu ia deixar Abraão, de jeito nenhum, rapaz. Mas enfim, ele foi para lá, chegou lá, se estabeleceu nessa cidade imoral, uma cidade podre, uma cidade perversa. E o que vai acontecer? Deus vai vir conversar com Abraão, né? Vem 3 anjos conversar com Abraão, um deles é o próprio Deus, nós chamamos de teofania, quando há uma manifestação de Deus em forma humana, quando ele vinha ali como homem, tá bom? Alguns também chamam de cristofania, que seria uma aparição de Cristo no Velho Testamento, né? Que Cristo também é Deus, não está errado, também daria na mesma.
Mas 2 anjos vão para o lado da cidade de Sodoma e Gomorra para destruir a cidade com fogo que vem do céu. Você lembra dessa história, correto? E aí começa aquela barganha ali, ó, praticamente aquele diálogo de Deus e Abraão. Mas o Senhor vai destruir a cidade. Tipo assim, Abraão sabia que o sobrinho dele estava lá, né? Você vai destruir a cidade mesmo tendo pessoa justa lá? Se tiver 50 pessoas justas lá, você vai destruir, Deus? Aí Deus fala, não tem. Se tiver 30, não tem. Até chegar o momento que Deus, por amor a Abraão, vai livrar Ló e a sua família. Por amor a Abraão. E quando os anjos chegaram na cidade, foram para a casa de Ló, a cidade era tão podre, tão imoral, que os anjos eram bonitos, eram formosos. Os homens da cidade foram até a casa de Ló porque queriam ter relações sexuais com os anjos. Ló, entendendo que eram homens de Deus, falou o seguinte, as minhas filhas são virgens. Ninguém nunca tocou, pega elas, mas esses homens aqui você não vai colocar a mão não. E aí os anjos tiveram que cegar aquela multidão que estava na porta, pegar a família de Ló pela mão, porque eles não estavam querendo sair da cidade, e arrancar eles da cidade à força. Enquanto eles estavam indo embora da cidade, Deus mandou fogo e enxofre do céu e arregaçou com a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí tem aquela história tão memorável que a mulher de Ló olha para trás e se transforma numa estátua de sal. E é curioso que você coloca na internet aí, tá? A cidade de Sodoma e Gomorra, ou o Mar Morto, que é o lugar lá, vai ter uma estátua, lá, tipo, não é estátua, um pedaço lá de rocha gigante, que a maioria das pessoas ali dizem que é a mulher de Ló que está lá até hoje. E é curioso que ali aquela região tem muito enxofre até hoje. Você vê vários vídeos na internet, as pessoas pegam umas pedras lá e tacam fogo, a pedra pega fogo, um negócio bizarro. E o texto diz que caiu fogo e enxofre do céu. Então, realmente foi ali que aconteceu essa história bíblica e até hoje a arqueologia comprova isso. Coloca aí depois na internet aí, vou te dar uma dica legal, coloca assim, ó, Israel com Aline, a cidade de Sodoma e Gomorra, que ela mostra tudo isso que eu estou te falando, tá bom? Chegamos então, pessoal, do capítulo agora 21 ao 30. 21 ao 30 aí, ó, da nossa exposição do Gênesis. Capítulo 21 ao 30. Quais são os pontos principais aí e centrais? Passando-se quase 20 anos depois que Deus prometeu para Abraão um filho, ele dá para Abraão Isaque, o filho da promessa. Abraão meio que tentou tomar um atalho lá, né, com a Agar, a sua serva. A sua mulher aconselha ele se deitar com ela, né? E ele se deita com Agar e acaba tendo um filho com ela, mas ali nasce Ismael, mas não era o filho da promessa, mas por amor a Abraão, Deus também vai honrar Ismael e a sua descendência lá, vai ser uma descendência muito grande e muitos entendem que os ismaelitas hoje são os árabes, que eles descendem de Ismael, tá bom? É uma posição. Outros falam que é de Esaú, enfim, mas são posições teológicas. E aí vai ter o nascimento de Isaac, né, que é o filho da promessa. A ideia de Isaac significa sorriso ou riso, né? Alegria de casa. E aí vai continuar a história de Abraão e logo depois nós já vemos o começo da história de Isaac, aliás, de Jacó. Nasce então Esaú e Jacó, são filhos de Isaac. E é curioso que eles são gêmeos. E quando Esaú, que é o mais velho, está sendo tirado, aí eles percebem que segurando no calcanhar do bebezinho ali, Esaú, tem Jacó. Jacó sai pendurado no calcanhar do irmão. E aí nasce então nasce Jacó e Esaú. E logo na frente já mostra eles adultos. E aí vai ter o momento da bênção, né, de ser abençoado lá, que vai ter todo aquele episódio que Jacó vai roubar a bênção de seu irmão. Seu irmão era o mais velho e receberia a bênção do pai, do velho Isaac. Mas o velho Isaac já estava com as vistas cansadas, não enxergava. Aí vem a mãe de Jacó e fala, finge que você é seu irmão. Porque Jacó era aquele rapazão de casa ali que ficava com a mãe e Esaú já era o caçador ali da família que ficava para fora. E aí o pai pediu para comer lá um prato lá da época, lá um guisado, um animal morto. A mãe foi lá, pegou lá uma criação, matou e mandou Jacó ir lá para receber a bênção, dá a entender que ela tinha mais carinho ou apreço por Jacó, né? Porque acho que às vezes ficava mais com ela em casa. E aí ele vai lá e se passa pelo irmão dele e é abençoado. Isso causa uma ira tão grande em Esaú que Esaú praticamente vai querer matar o irmão dele. E aí ele é aconselhado pelo seu próprio pai Isaac a sair de casa e ir para as terras dos parentes da sua mãe, lá pro lado de Labão, para conhecer uma esposa. Lembrando que eles tinham a cultura de casar só entre eles. E ele vai-se embora e chega lá, realmente conhece lá os parentes da sua mãe e vai se apaixonar por Raquel. Só que aí o pai de Raquel fala, você quer casar? Só tem um jeito, vou fazer um termo aí. Você vai trabalhar 7 anos. 7 anos aí você vai trabalhar aí para casar com Raquel. Ele trabalha os 7 anos para casar com Raquel, pessoal. Mas no dia do casamento ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe se Jacó tinha consumido muita bebida alcoólica, porque eles bebiam bebida alcoólica, ou se por conta da tradição de cobrir-se totalmente o rosto ali no dia do casamento, não mostrar realmente quem é a mulher,
Não se sabe, mas Jacó casou, não foi com Raquel, mas com a sua irmã Léia. Foi com a sua irmã Léia que ele casou. E só no dia seguinte que ele percebeu que quem estava com ele na tenda não era Raquel, mas era Léia. Olha que curioso. Aí não dá para saber porque não tem base bíblica para nós se aprofundar o porquê que Jacó não conseguiu perceber que se deitou com a irmã da mulher que ele amava. Mas aí o pai vai lá e explica que nós temos uma tradição, não pode casar a mais nova antes da mais velha. Você casou então com a Léia porque é a tradição, mas se você quer Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E aí então ao total ele vai trabalhar por seu sogro 14 anos para casar com essas duas filhas dele. Lembrando que naquele contexto tinha a poligamia, era algo muito cultural da época. No Novo Testamento você já não vê mais isso, você vê, na verdade, o conselho próprio Cristo falando que no começo não era assim, que Deus fez um homem e uma mulher, já mostrando que o casamento é entre dois, é casal, né? E o próprio apóstolo diz que para ser um obreiro tem que ser um homem de uma mulher só. Isso daqui era muito cultural da época do Velho Testamento, pessoal, beleza? E aí ele vai trabalhar 14 anos e depois desses 14 anos ele vai ser muito próspero lá na terra do seu sogro e seu tio Labão. Vai ser próspero demais, mas chegou o tempo de retornar, de voltar para casa, pessoal. De vir embora depois dos 14 anos que ele trabalhou ali para o seu tio. E é muito curioso que agora nós vamos entrar na última sessão do livro de Gênesis, né? Que vai do 31 a 50. É curioso que quando Jacó decide voltar para a terra do seu pai, lá para suas terras, que é isso aí, vai começar do 31 a 50 aqui para terminar o Gênesis. Quando ele decide voltar para a terra dos seus pais, que começa aqui do 31 para frente, a sua esposa Raquel, ela pega ídolos do seu pai Labão e esconde no meio das suas coisas para levar embora. E isso aqui, pessoal, é um grande problema para a maioria que lê esse texto. Por quê? Porque Jacó serviu o Deus verdadeiro. Então, automaticamente não era idólatra, era contra a idolatria, adoração a outros deuses. Como a esposa dele rouba ídolos e Deus não fala nada, Deus não conversa com Jacó, Deus não repreende Jacó, não comenta nada. E outra, quando eles vão embora com esses ídolos guardados nas coisas ali de Raquel, lá do outro lado da história, Labão, que é o pai dela, o sogro de Jacó, ele fica desesperado, galera, ele está desesperado porque sumiu esses ídolos que era chamado de tefilins ou terafins, né? Terafins, ídolos do lar. E aí você fala, mas meu Deus, esse povo parece que serviu o Deus de Abraão, mas parece que agora são idólatras. E por que esse homem fica desesperado? Por conta dessas pequenas estatuetas. Esses ídolos, pessoal, eram umas espécies de estátuas assim pequenininhas, assim, um negocinho pequenininho, assim, com olhinho. Outros pareciam um boizinho, assim, algumas coisinhas assim, sabe? Eu tive o privilégio de por 3 vezes ir no maior museu, 3 vezes eu fui no maior museu de arqueologia bíblica da América Latina. E lá eu conheci essas pecinhas originais da época lá de Abraão. As mesmas que, do mesmo jeito, mesmo formato que Raquel possivelmente lá tinha roubado do seu pai. E aí lá nós recebemos essa explicação. Por que não teve nada de Deus contra eles, né? Deus condenando esse ato, Deus abominando esse ato, já que Deus é contra a idolatria. E por que teve um desespero de Labão? Olha que legal, pessoal. Olha que legal como faz sentido. Na verdade, esses ídolos do lar, na época de Abraão, ali na época de Jacó e Isaac, não era para idolatria, não era para culto, não era para orar. Isso daqui não era idolatria. Na verdade, isso daqui, hoje, era como que se fosse um documento de escritura de posse de terra. Então, para você comprovar que uma certa propriedade era sua, você tinha que demonstrar esses serafins, ou tefilins. Aliás, a melhor palavra é a terafins mesmo. Você tinha que mostrar essas pequenas estatuetas para comprovar e afirmar que aquela propriedade era sua. É como se fosse a escritura das terras de Labão. E por que Raquel fez isso? A melhor interpretação é a seguinte: oxe, meu marido trabalhou mais de 14 anos, quase 20 anos trabalhou pro meu pai, e agora só vai embora com o animal, não vai ter posse de nada, não vai ganhar terra nenhuma. Isso é uma injustiça. Então a ideia é que Raquel levou isso porque ela estaria levando os documentos das terras do pai dela inteirinho, de toda a propriedade do pai dela, que com certeza não era pequena. Pelas criações que ele tinha, ele era um homem rico, Labão. Então por isso que ele vai desesperado atrás desses ídolos. E faz sentido, porque se fosse apenas ídolo para idolatria, ele comprava outro, ele mandava fazer outro, mas ele vai desesperado atrás disso daqui. Aí ele encontra, tem toda uma conversa lá, Labão e Jacó faz um pacto, e você vê que não tem condenação nenhuma de Deus para Raquel ou para Jacó. Deus não fala nada sobre esses ídolos, porque realmente o que nos leva a entender era que era
um papel de escritura, né? Trazendo para o dia de hoje, era uma comprovação de escritura de posse de terra. Legal, né? Você já tinha ouvido isso? Manda aqui embaixo para mim, enquanto eu vou tomar água, se você já tinha ouvido alguma coisa sobre isso, sobre esses ídolos que Raquel roubou dentro das coisas para levar embora. Manda aqui embaixo para mim, por favor. Deixa eu ver se você já ouviu isso. Ai, tá calor hoje, hein? Vamos ver se... Olha lá, sim, ó. Não ouvi. Maria, não ouvi isso. A IAD já ouvi, nunca ouvi. Vitor, nunca ouviu. Ah, tem uma galera que nunca ouviu falar sobre isso. Melhorou a minha mensagem agora, lá. O irmão vai usar para pregar. Pode usar para pregar, meu querido irmão. Não. A maioria nunca ouvi. Nunca ouvi. Já nunca ouvi, Viviane, nunca ouvi. Legal. Que bom que vocês nunca tinham ouvido. Eu fico feliz que é algo novo para vocês que vocês nunca tinham ouvido. Que bom, pessoal. Pode usar para pregar porque é confiável. Isso daí é a arqueologia prova. Você pode pesquisar isso daí também naquela página do Dr. Rodrigo Silva, que é arqueólogo, né? E é cristão. Ele vai falar a mesma coisa. Pesquisa lá para você ver que é a mesma coisa. Tanto que o museu que eu fui, esse museu, ele é praticamente o curador do museu, né? É o responsável pelo museu. É ele que trouxe essas coisas para o Brasil. Pessoal, e termina então aí a história de Jacó, né, com o encontro dele, nesse primeiro contexto, com o encontro dele com Esaú. Saiu brigado, mas passou muito tempo, voltou com uma família grande, e encontra então Esaú, ele encontra o seu irmão lá, e tudo leva a entender que eles refazem a paz ali entre eles e a aliança entre eles que são irmãos. Então agora começamos a história de quem? Começamos a história de quem? Um dos principais personagens também do livro do Gênesis. E que personagem que é esse aqui, ó? Esse personagem, José, pessoal. José, nossa, que José mais feio, meu Deus do céu. Que José mais feio que eu escrevi aqui. Começa-se então a história de José, pessoal. José, começa-se a história de José. E é legal, pessoal, que a história de José, ele é um aí dos 12 filhos de Jacó. Ele é um dos 12 filhos de Jacó. E o texto mostra logo no começo, mostra o quê? Mostra que Jacó, ele tinha um amor diferenciado por José. Ele tinha um amor diferenciado. Por quê? Nós vemos isso daí no livro dele, no livro que começa a contar a história dele, que o próprio Jacó, das suas próprias mãos, ele costurou um vestido, pessoal. Agora você imagina aí, ó. Você imagina o próprio velho Jacó fazendo um vestido. Imagina um vestido aqui assim, ó. Vestido mais feio, mas tá bom. Imagina ele construindo uma túnica para José. E isso aqui não era normal, galera. Não era normal. Por que não era normal esse tipo de coisa? Porque só quem costurava eram mulheres. Homem não costurava nesse contexto. Então, quando ele faz uma veste e dá para José, ele demonstra para todo mundo que ele tem um carinho especial por esse filho. E José é o jovem sonhador. Lembra-se que José tem alguns sonhos diferentes ali que o próprio Deus dá para ele, certo? Ele sonha que 11 estrelas, o sol e a lua se curvam perante ele. O que seria isso? Que toda a sua casa, toda a sua parentela seria governada por ele. Depois ele sonha de novo que eles estavam colhendo no campo, aí 11 feixes, né? O que é feixe? Você colhia lá o trigo e amarrava tudo para fazer vários feixes grandão. Ele fala que os feixes dos irmãos dele se dobravam perante o dele, e ele falava isso provavelmente no momento que estava em comunhão. Isso despertava ira e ódio nos irmãos, porque ele era um dos mais novos. Ele só era mais velho que Benjamim, o resto ele era mais novo que todo mundo. O mais velho era Rubem. Quem assumiria o clã de Jacó após a morte de Jacó era Rubem, isso era tradição, era cultural, ele se tornaria o patriarca da família. Então isso despertava ódio em todos eles e ciúme. Eles até falavam que quer dizer que você vai governar sobre nós, como assim? E aí chega um dia que os irmãos dele estão, olha lá, o Vitor tá zoando que eu sou profissional no desenho. Os desenhos não é legal não dá não. Os irmãos deles estão no campo trabalhando e ele vai levar alguma coisa para os irmãos dele se alimentar, sabendo onde que os irmãos estão. E aí eles cogitam matar José. Eles querem matar José e faz toda lá uma ideia, uma hipótese para matar ele. Mas aí os mais velhos falam, não vou matar o menino não, não vou matar não. E lança ele no poço, rasga a veste que o pai dele tinha feito para ele, a veste colorida. Lembrando que veste colorida nesse contexto era caríssima, ter pano colorido era caríssimo. Então mostrava mesmo que ele tinha um carinho a mais por José.
E o que aconteceu? Lança o menino no poço, o menino fica ali, ninguém sabe quanto tempo que ficou. E passando comerciantes que ia para o Egito, eles decidem não matar, mas vender ele. Aí pega a veste dele lá, joga sangue de animal, leva para casa e fala pro pai que uma fera do campo matou, comeu o menino. Imagina o coração do velho Jacó, né? E aí José, ele é levado para o Egito. Quando chega no Egito, ele é vendido para a casa de Potifar, o eunuco de Faraó. E aqui é muito legal, né, pessoal? Tem uma grande dúvida, né? Por que grande dúvida? Porque diz o texto bíblico que ele tinha uma mulher e essa mulher, ela é atraída por José, ela quer se deitar com José, mas José, temente a Deus, não quer se deitar com ela e ela vai acusar ele de tentar violentar ela de forma totalmente injusta, né? Uma miserável que levantou uma grande mentira contra um homem de Deus. E aí alguns se perguntam, mas peraí, Potifar não era eunuco? Como que ele tinha mulher? E aí? Você já ouviu alguma coisa sobre isso? Potifar é chamado de eunuco de Faraó. Como poderia um eunuco não ter, ter mulher? Porque a ideia que nós temos de eunuco é que é um homem castrado. É um homem que não tem os seus órgãos genital. Ele não tem, é arrancado. Você já ouviu alguma coisa sobre isso? Como que ele poderia ser eunuco e ter uma mulher? Geralmente o eunuco, ele cuidava do harém, ou um lugar lá que ficava as mulheres que o rei ou o faraó tinha relação sexual com elas. Como poderia Potifar ser eunuco e ter uma mulher? Você sabe alguma coisa sobre isso? Coloca aqui embaixo. Deixa eu ver se vocês já ouviram alguma coisa sobre isso. Deixa eu ver, pessoal, se vocês já ouviram alguma coisa relacionada sobre isso. Sim, já ouvi. Mas você ouviu o que, querido Anjos? O que você já ouviu sobre Potifar? Como ele poderia ser eunuco e ter uma mulher? Qual é a explicação disso? Você já ouviu alguma explicação sobre isso? Manda aqui se você já ouviu alguma coisa sobre isso. Qual seria a explicação? Olha lá. Liro Arthur. Não. Nadinha. Crênia, Edson, nunca ouvi e não sabia disso. Não, a maioria não, eu não. A maioria não sabe como se explicar isso. Então bora lá. Por isso que é muito bom conhecer a cultura. Nós professores já buscamos por estudar, ter um período maior de estudo, né? Nós procuramos trazer para os alunos já interpretado essas partes difíceis, que é o que eu estou fazendo aqui nesses dias, que já evita um grande trabalho dos alunos, ou para os alunos, que você vai economizar tempo, dinheiro, muita coisa. Por quê? Porque nós, professores, já lutamos para trazer para vocês tudo mastigado e interpretado para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, o eunuco, naquele contexto lá, da época dos faraós, e até da época do Velho Testamento, até do Novo Testamento, não era apenas aquele que era castrado, que não tinha um órgão masculino. Eunuco também era chamado homens que eram estéril, homens que não conseguiam engravidar as mulheres, também era chamado de eunuco. E é aí que fica mais fácil de se entender o porquê que este homem tinha uma mulher. Entendeu agora? Essa é a melhor possibilidade. Eunuco não era apenas aquele que se castrava para cuidar do harém lá da mulher do rei, do imperador ou do faraó, mas aquele também que não podia ter filhos, ele era chamado de eunuco pela sociedade, porque não conseguia se reproduzir. Era como se ele não tivesse o órgão masculino de reprodução, porque ele não reproduz. Entendeu agora? Você já tinha ouvido essa interpretação? Já tinha ouvido essa explicação? Manda aqui embaixo, se você já tinha ouvido essa explicação. Deixa eu ver aí. Minha querida irmã Joana, parabéns, você ensina demais. Louvado seja Deus. Obrigado, ore pela minha vida. Nunca prestei atenção que ele era eunuco. Olha lá, Clênia, que incrível. Pelo jeito a maioria nunca tinha ouvido. Que coisa, não, a maioria nunca tinha ouvido essa explicação lá, Vitor. Não, nunca. Que legal, pessoal. Olha lá, nunca. Nossa irmã Cimarinho, Paulo Manus, não tinha. Luísa, não tinha. Aí a maioria em peso não tinha ouvido essa explicação. Meu professor Elias Soares me explicou. Olha lá, o querido irmão Márcio que já ouviu pelo professor Elias Soares. Ele é gente boa, já conheci pessoalmente o pastor Elias Soares, que é da Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, se não estou equivocado, já tive com ele, já é muita gente boa. Que legal, e a maioria nunca tinha ouvido isso. Olha que legal, olha que bênção. Então é bom poder ajudar vocês, pessoal, é por isso que eu estou aqui para ajudar vocês. Então ele é acusado injustamente, aí ele é preso, ele é levado para o cárcere, José é levado para o cárcere, e ele tinha bênção de Deus, porque lá no cárcere
ele recebe a chave da mão do carcereiro e ele é praticamente quem manda lá dentro do cárcere, e ele prospera dentro do cárcere. E aí duas pessoas ilustres lá do Palácio de Faraó é preso, o copeiro e o padeiro. E eles têm sonhos. E aí o que acontece? José interpreta o sonho dos dois. Ele diz que o copeiro voltaria a servir no copo de Faraó. E era um trabalho curioso, porque além de servir Faraó no copo, ele tinha que experimentar a bebida para ver se não estava envenenada, para Faraó morrer. Então era um cargo de altíssima responsabilidade. Porque se estivesse envenenado, ele podia fingir que tomou e deixar Faraó tomar e morrer. Então alguma coisa esses dois fizeram, tanto o padeiro quanto o copeiro, que desagradou o Faraó. Eles estavam presos, tiveram sonhos, José interpreta o sonho e José diz o seguinte: copeiro, você vai voltar a servir na taça de Faraó. Você, padeiro, não tem jeito, vai morrer. E o padeiro realmente morreu. Passou-se um tempo, o copeiro voltou a servir Faraó. Só que José falou o seguinte: quando você voltar, lembra de mim. Lembra de mim. Lembra do que aconteceu. Galera, ele lembrou? Lembrou nada. Se tem uma coisa que o ser humano é ingrato. Infelizmente, nós somos muito ingratos. Nós gostamos de ser abençoados, mas na hora de abençoar nós temos dificuldade, a maioria tem dificuldade de abençoar. Gratidão não é só isso daqui não. Obrigado. Isso aqui não é só isso daqui não é gratidão não, pessoal. Gratidão, dentro da ideia do judaísmo, é o seguinte: eu te ajudo quando você está na pior, eu te ajudo. Eu vou lá e faço tudo o que eu puder fazer por você. Mas no dia que eu estiver na pior, você tem obrigação, você tem uma dívida comigo que eu não preciso nem te cobrar. Eu não preciso nem te cobrar. Você tem uma dívida de gratidão comigo que sem eu cobrar você vem e me ajuda. Isso é gratidão, não é? Obrigado. Para com isso, que gratidão miserável é essa? Para com isso, gente. Gratidão é eu te ajudar quando você está na pior e você retribuir quando eu estiver na pior. Isso é gratidão. Mas esse aqui foi abençoado por José, chegou lá no palácio. Cadê a gratidão de lembrar do homem que está preso de forma injusta? Você acha que José não contou a história para ele, que estava ali injustamente? Com certeza, pessoal. Não está relatado, mas contou. Que ele mesmo falou: quando tiver Faraó, lembra de mim. Lembrar o que é o Faraó? Conheci um homem que está lá, um hebreu, está preso injustamente, e o homem revela sonho, é o homem que Deus está sobre ele. Lembrou nada. Precisou Faraó o quê? Precisou Faraó ter sonho sobre vacas, né? 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E Faraó ficou desesperado porque os adivinhos não revelavam o sonho. Ninguém revelava o sonho do Faraó. Das 7 vacas magras engolindo as 7 vacas gordas. E ninguém sabe disso. Aí o copeiro lembrou: eu estava preso, ele já tinha passado quase 2 anos, galera. Quase 2 anos tinha passado, pessoal. Olha, eu estava preso, um cara me falou isso, traz ele aqui. Aí pegaram José, prepararam José para se apresentar perante Faraó. E é curioso, pessoal, que esse preparamento incluía tirar pelos do rosto, e alguns pelos também do corpo. Por quê? Os egípcios, eles tinham uma cultura, um pensamento espiritual deles, que pelo no corpo era impureza. Essa ideia de não ter barba, que é impureza, veio do povo egípcio. Tanto que também, quando os irmãos dele lá na frente, vai se apresentar para Faraó, eles tinham que tirar a barba. Por quê? Porque eles não gostavam de pelo. Eles achavam que trazia piolho, trazia um monte de coisa, tinha algo a ver com os deuses deles. E é por isso que tem esse preparamento para se apresentar a Faraó. A cultura da barba entre o judaísmo, entre os hebreus, era normal, os pastores eram tudo barbudo. Então você pode ter certeza que com 150.000%. Jacó era barbudo, José era barbudo, todos eles eram barbudo. Mas depois que José se tornou governador, como nós vamos ver, ele não poderia mais usar barba pela cultura egípcia. Mas o resto era tudo barbudo, era cultural. Os semitas eram conhecidos pelas suas grandes barbas, isso era normal, pessoal. Enfim, ele é levado na presença de Faraó. Ele interpreta o sonho de Faraó. Faraó vê: é isso aqui mesmo. Ele fala o sonho do homem: é isso aqui mesmo. Você tá certo. E aí ele fala que tem que preparar um homem para cuidar, que a revelação ali do sonho: 7 vacas magras, 7 anos de fome por toda a terra. 7 vacas gordas, 7 anos de prosperidade. Então tinha que colocar alguém para nos 7 anos de prosperidade estocar bastante, guardar, para conseguir sobreviver durante os 7 anos que ia ser de vaca magra, que não ia ter colheita. E aí quem que é esse homem? Faraó fala: não tem jeito, filho, você tá bobo? Esse homem é você, não tem outro não. Arrancou o anelzão do dedo, coloca no dedo de José lá: você é o segundo maior no Egito, debaixo de mim você manda em tudo. Então o rapaz lá que sofreu a inveja dos irmãos, que mais que tinham que cuidar e proteger ele, maltratou ele, jogando ele no poço, cogitou matar ele, vendeu ele como escravo, é acusado injustamente, é preso, fica quase 2 anos ali depois que interpretou o sonho no cárcere, e agora realmente o sonho começa a acontecer. Ele é o governador do Egito.
Chega-se o ano das 7 vacas magras, o que acontece? A fome por todas as partes. Jacó manda os seus filhos descer aonde? No Egito para comprar alimento, porque estava sabendo que o Egito naquele contexto era o celeiro do mundo para alimentação, era o estoque do mundo antigo para alimentação, porque José tinha conservado ali, guardado muitos grãos. E logo na hora que eles chegam, vão falar com quem? Com José, que era lá o líder de tudo e vai receber comerciante meio de fora. Na hora José conheceu eles, mas eles não conheceram José, porque passou muito tempo, pessoal. Passou aí cerca de 20 a quase 30 anos, aproximadamente, desde que ele jogou o menino lá no poço e agora ele já era um homem formado. Então eles se esqueceram, mas José não se esqueceu não, tá? Então José reconhece, o texto diz depois que ele sai até de canto para chorar, começa a especular, faz algumas tipo assim, você está vindo aqui não é para comprar não, vocês estão vindo aqui para analisar a terra, acho que vocês querem meio que invadir aqui. Ele deixa lá um irmão preso lá, né? Você vai levar o alimento, mas vai ficar um preso aqui e vai você descer, que eles falaram que tinha mais irmão em casa, né? Ele perguntou, tem mais alguém ou vocês são todos irmãos aqui? Ele falou, não, nós somos filhos de um ancião, né? Eles falaram para José. E o nosso pai já é velho, já não temos um irmão, que seria José, né? E o mais novo ficou com o nosso pai, falou, tem um mais novo? Então enquanto ele não descer aqui, eu vou prender o irmão de vocês aqui, vai ficar comigo até que esse mais novo desce. E por que José queria que o mais novo descesse? O mais novo era Benjamim, e Benjamim era filho da mesma mãe de José. Lembrando que Jacó teve aí pelo menos 4 filhos com 4 mulheres, pessoal. Então José era filho da mesma mãe de Benjamim, eles eram irmãos por parte de pai e mãe, entendeu? Então José estava louco para ver o seu irmão mais novo, Benjamim. E aí quando ele traz Benjamim, ele não aguenta, ele chora, e chega um momento que na hora dele subir de novo, até então ele não tinha revelado que era governador, na hora dele subir de novo lá, pro lado da região de Jacó, aí José manda colocar lá uma taça no meio das coisas de Benjamim, e quando a taça é achada no meio da coisa de Benjamim, ele fala que Benjamim vai ter que ficar agora como escravo. Aí Judá toma a frente, não deixa eu como escravo, meu pai vai morrer se não voltar esse menino. E aí ele não aguenta mais, ele se revela. Gente do céu, falar essa história me emociono toda vez, porque você imagina a cara dos irmãos de José, quando ele fala assim, eu sou José, o vosso irmão que vocês venderam como escravo. Gente, você imagina o carão daqueles homens, olhando um pro outro, o quê? Como assim José? Pessoal, você imagina a cara, eu queria estar lá para ver a cara desses homens. Eu queria ver a cara que eles ficaram. E imagina também quando José fala bem assim, olha o que José fala, agora sobe lá e traz o vosso pai. Eles morreram de medo na hora, né? Pensaram que José ia se vingar, ia matá-los por aquilo que eles tinham feito. Mas José já havia perdoado eles. Sabe o que José fala ali, pessoal? Que é muito interessante. José fala que, na verdade, o que eles fizeram com José era plano e propósito de Deus. Que tudo que eles fizeram foi a boa mão de Deus conduzindo para se cumprir o sonho que Deus tinha dado para ele lá atrás, quando ele era jovem. Porque todo o sonho que Deus deu para ele lá, que ele revelou perante a família dele, aconteceu. Os irmãos dele teve que se descer lá no Egito, teve que se prostrar para ele, teve que praticamente reverenciar ele como o chefe de tudo. Aconteceu. Então ele diz, tudo que vocês fizeram era a mão de Deus para conduzir até esse exato momento. Sabe o que é legal? Sabe o que é muito interessante? Deus, às vezes, faz muitas promessas legais para nós. Só que nessas promessas, Deus não fala o que vai acontecer no caminho. Quer ver? Deixa eu desenhar aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para você ver, ficar mais didático, ó. Aqui tá você, ó. Aqui tá você. Deus te faz uma promessa aqui. Ela vai chegar aqui, ó. Chegada. Só que entre você aqui e a sua promessa, tem um caminho. Mas esse caminho, Deus não fala o que vai acontecer. Deus falou para José, você vai chegar aqui, sua família vai se curvar para você. Só que Deus não falou para ele que os irmãos iam trair. Deus não falou para ele que ele ia ser lançado no poço. Deus não falou para ele que ele ia ser acusado injustamente de um suposto estupro. Deus não falou para ele que ele ia ficar preso. Deus não falou para ele que ele ia ser usado para revelações, mas ia continuar preso. Deus só falou que ele iria chegar aqui. Deus, ele fala às vezes onde você vai chegar, mas não fala o processo que você vai passar. Mas que você vai chegar em nome de Jesus, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. E aí desce o velho Jacó, pessoal. Agora você imagina de novo a cara de Tacho. Perdão, acho que eu vou espirrar. Ai, desculpa, pessoal, desculpa. Vocês imaginam a cara de Tacho, imagina a cara de Tacho que ficou esses irmãos de José quando tiveram que chegar. Ai. Perdão, acho que é a minha renite.
Vocês imaginam a cara de tacho que ficou esses irmãos de José quando tiveram que chegar para o velho Jacó e falar: pai, lembra que nós falou que José estava morto? Nós mentimos, pai, ele está vivo. E o homem agora é governador do Egito. Vocês imaginam a cara que não ficou esses homens de ter que desmentir o que eles mentiram quase 30 anos atrás. Gente, a minha cara ia cair no chão, eu nem ia saber como se portar. Ia ser terrível, gente, ia ser terrível. E o texto não fala, mas você imagina, se eu fosse Jacó, eu ia descer o caminho inteiro falando um monte. Mas como assim? Vocês me mentem há 30 anos e preservam a mentira. E eu até hoje chorando pelo luto do meu filho que foi levado, eu nem vi, nem pude sepultá-lo. Gente, eu ia ficar revoltado com esses filhos. Mas que filho que é esse? Mas enfim, diz o texto, obrigado que o pessoal mandando saúde, obrigado. Diz o texto que Jacó desce para o Egito, e aí vai ter uma discrepância teológica também, tá? Mas é mais por interpretação de Bíblia. Eu posso explicar isso em outra aula. Que desce cerca de 70, alguns falam 72 a 75 pessoas. 75 pessoas, almas descem com Jacó para o Egito. São ali os seus criados, seus filhos, seus netos, né, talvez bisnetos. Eles desceram com Jacó para o Egito. E aí tem o tão aguardado encontro, parece novela, né, pessoal? Realmente parece um drama de novela, um encontro de José e Jacó. Você imagina que coisa linda. Deve ter sido emocionante, hein? Meu Deus do céu, mas deve ter tido choro demais. Se eu fosse José, eu ia me morrer de chorar, cara. Eu ia me acabar de chorar ali, encontrando meu pai. Ou até mesmo se eu fosse Jacó também, eu ia me arrebentar de chorar, encontrando meu filho que tinha sido dado como morto. Tô louco, gente. Algo muito forte. Eu ia me emocionar demais. Se eu fosse até irmão lá que tivesse mentido, até eu ia chorar também. Meu Deus, o que nós fez? Mas Deus é bom, né? Que maravilha, né? Perdão, Deus, enfim. Tem um encontro maravilhoso. Então Jacó, eles são levados lá pro Egito. Um lugar chamado Gozen, né? Gozen, terra de Gozen. É dado para Jacó ali, pros irmãos de José, para eles morarem, para não morar dentro lá do Egito. Por quê? Os egípcios, eles não tinham uma boa convivência com pastores de ovelha. Eles achavam eles porcos, imundos e sujos. Por conta do pelo, das barbas, dos cabelos grandes, das roupas, né? Eles não gostavam, eles achavam que eles eram impuros, era fedido, era sujo. Tanto que para eles se apresentar perante o faraó, eles têm que ter todo um ritual lá de preparação, igual eu falei. E é curioso, pessoal, que dentro desse contexto aqui, faraó quer conhecer Jacó. E Jacó abençoa o faraó. Então teve um faraó que foi abençoado pelo velho Jacó. Isso é muito legal, cara. Não se sabe ao certo quem foi esse faraó. Vai ter especulações, eu não vou dar pitaco aqui não, porque também nem é muito a minha área. Mas não se sabe ao certo quem foi esse faraó, tá? Mas esse faraó aqui dessa época foi abençoado pelo velho Jacó. Diz o texto também que vai acontecer o quê? Jacó vai morrer. E eles vão prantear aí por muito tempo, pessoal. Vai ser um tempo gigantesco aí de choro e luto por Jacó. E Jacó foi embalsamado no Egito, pessoal. Quase ninguém sabe disso. Ele foi embalsamado, que nem múmia. Mas o corpo dele não permanece lá. Eles vão levar de volta para cima, lá para as terras de Canaã, para as terras de Abraão, Isaac e Jacó. E o que acontece? Depois da morte de Jacó, os irmãos de José estão morrendo de medo, porque eles pensaram o seguinte: agora que o pai morreu, ele vai se vingar. Ou seja, eles pensaram que ele não perdoou verdadeiramente, né? Perdoou nada, depois que o pai morrer ele vai acabar com nós, ele tem poder sobre nós agora, mas não. José chegando neles, ele via eles, não, fica tranquilo, não vai acontecer nada, vai continuar do mesmo jeito. Ele era o homem de Deus, louvado seja Deus para a vida de José. Vai continuar do mesmo jeito. E o que vai acontecer? Antes de José morrer, pessoal, José faz um pedido para as pessoas que estão ouvindo ali, né? Que agora já passou, praticamente quase todos eles já estão bem velhos, tudo para morrer, né? Qual vai ser o pedido? O pedido é o seguinte: quando Deus visitar o nosso povo, daqui é uma profecia de José, profecia, quando Deus visitar o nosso povo, levem os meus ossos para a terra dos nossos pais. O que José está falando? Ele está falando que vai acontecer 430 anos aproximadamente para frente. Porque depois da morte de José aqui e das 12 tribos, que são seus irmãos, né? Judá, Rubem, Benjamim, Isacar, Naphtali, Dan, Aser, depois que todos esses morrerem, vai se multiplicar muito o povo de Israel aqui no Egito. Eles não vão sair daqui, vão ficar aqui. E José está profetizando que Deus iria visitar eles. E essa visita acontece lá na frente com Moisés. E na saída do Egito com Moisés, com certeza eles levaram os ossos de José.
Então José, antes de morrer, que ele profetiza a saída, a retirada do povo do Egito, do povo do Egito, porque eles sabiam que a terra que Deus prometeu para eles é a terra que Deus tinha prometido para Abraão, que é Canaã. E aí, você sabia disso? Você sabia dessa profecia de José? Que José tinha pedido para levar os ossos dele, sabendo que Deus visitaria eles? Você sabia? Manda aqui embaixo, manda aqui embaixo, manda aqui embaixo.